Então, nós vamos estar falando sobre este tema, não é, que é o cumprimento da grande comissão, e nós vamos começar com Mateus 24, 14, esse versículo muito conhecido, não é? E a gente vai estar lendo aqui. Jesus, quando ele está dando esse sermão, né, chamado, né, o sermão escatológico, nesse sermão ele dá vários sinais, né, dos últimos tempos, né, vocês sabem disso, né, muitos sinais, guerras, epidemias, mortes, e dentro desses sinais ele dá um, né, que a gente quer se deter hoje, né? Qual é esse sinal que Jesus deu para sinalizar a sua vinda? Nós estamos aguardando a vinda. E qual é o sinal, dentre os sinais, né, que vai se cumprir para que Jesus venha? Então, é o sinal da pregação do Evangelho. E o Evangelho do Reino será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Então, Cristo colocou aqui, né, uma condição, uma pré-condição. O Evangelho pregado a todas as nações é uma sinalização. Ele está chegando. Então, o que nós estamos lembrando, meus irmãos, é que não podemos apenas desejar, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse mundo está perdido. Ora vem, Senhor Jesus. Não dá para a gente ficar invocando a vinda de Cristo sem cumprir a missão de Deus, porque Ele atrelou a sua vida ao cumprimento da missão. Esse Evangelho precisa ser pregado, mas Ele confiou à igreja e Ele disse: Ele será pregado em todo o mundo. Mas veja só, é em todo o mundo, né, pensando aí na universalidade, né, do Evangelho, mas Ele diz a todas as nações. Então, as etnias, aí é que vem a preocupação do curso de perspectivas com os povos não alcançados. Porque o avanço do Evangelho dentro dos países, principalmente no mundo do hemisfério sul, porque antes, até 1900, o avanço do Evangelho estava no hemisfério norte. Infelizmente, não é, a igreja na Europa, a igreja que enviou, né, os missionários para o mundo, na América do Norte, o Evangelho decaindo, mas com a graça de Deus, o hemisfério sul, o Evangelho está em explosão. Ralph Winter, que foi agora apresentado aqui, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz: nunca houve em toda a história da igreja um número tão alto de decisões. Nunca houve. Por quê? Porque o Evangelho está chegando em algumas tribos, em nações, onde você prega e não apenas a pessoa se converte, mas traz todas as pessoas da aldeia, porque é por causa da forma, né, como é governada a nação, né? O chefe foi convertido, ele chama todo mundo, não é? E as pessoas vão aderir, né? Porque o chefe aderiu. Então, eu estou lembrando de tribo aqui, gente. Povos são tribos, não é? Povos não alcançados são segmentos menos evangelizados, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos ciganos, temos quilombolas, temos indígenas, né? Segmentos não alcançados. Então, meu querido, o Evangelho está se desenvolvendo a
aqui no hemisfério sul. E a gente precisa avançar para alcançar os não alcançados, aonde se concentra o maior número de povos não alcançados. Na janela 1040, que a gente já tem ouvido muito, não é, sobre essa parte do mundo, parte da África, né, e parte da Ásia. 10 por 40, ali tem 91 países com povos não alcançados. Por exemplo, Índia, né, tem um número imenso de povos não alcançados, muitas etnias. É como no Brasil, a igreja cresceu, graças a Deus. Nós temos uma igreja pujante dentro da nossa nação, com suas dificuldades, suas complexidades, não é? Mas cresceu. O evangelho hoje está em todos os segmentos da sociedade. Mas nós temos 92 tribos sem a presença do evangelho dentro da nossa nação. Nós temos mais de 10.000 comunidades ribeirinhas sem uma igreja. É triste isso, não é? Então, o que nós queremos dizer para você, quando a gente fala de nação, a gente não pode olhar o país. A gente está olhando os povos dentro dos países. Então, olhando assim, o evangelho precisa chegar não apenas aos países, mas aos povos, às etnias, aqueles que estão dentro, né, do país e às vezes esquecidos. Então, nós precisamos chegar a todos os povos da terra. Então, o fim virá quando a igreja cumprir sua missão. Esse é o desafio de Deus para cada um de nós. Vamos, então, lembrar que missões é tornar o evangelho acessível a todos os povos. Você recebeu a graça de graça e você louva a Deus pela sua salvação e você quer louvá-lo para sempre. Aleluia por isso. Porém, de graça recebestes, quem completa? De graça dai. De graça dai. Então nós precisamos comunicar essa mensagem, porque o Senhor nos agraciou. Né? Eu gosto daquela parábola da pedra preciosa. Né? Aquele homem achou uma pedra preciosa. Ele largou as outras pedrinhas para adquirir aquela pedra preciosa. Então o evangelho é essa pedra preciosa. Nós alcançamos, nós a recebemos, então nós precisamos passar para que outros também recebam. É isso aí, fazer o evangelho chegar a todos os povos. Então, nós queremos pensar quais são os desafios para cumprir a missão, como a igreja pode cumprir a missão, qual é a dimensão da missão e o objetivo final da missão. Nós vamos correr um pouquinho para dar tempo a gente ver esses 4 pontos. Quais são os desafios, então, para nós cumprirmos a missão de Deus? Então, são 3 desafios. Nós temos que lembrar que nós estamos em uma época que não é tão fácil convencer as pessoas que o evangelho é a única verdade. Por quê? Porque no mundo pós-moderno, o relativismo, o pluralismo, a globalização que caracteriza, não é, o nosso mundo contemporâneo, que a gente chama da pós-modernidade. Então, ele diz que não tem verdades. Né? O relativismo é isso. Você não pode dizer que tem uma única verdade. Porque você tem seu ponto de vista, sua percepção sobre verdade. Então, cada um tem sua verdade. Não pode ter verdade absoluta. E o evangelho, como é que você vai pregar? Você vai dizer, o evangelho é a única mensagem transformadora. É o único caminho para a eternidade. Jesus é o único e suficiente Salvador. Então, essa
mensagem, ela se contrapõe a que a modernidade está declarando hoje. Não é? Está declarando hoje. A gente sabe que as pessoas, né, principalmente se você está dentro da universidade, você encontra essa barreira. Não é isso? Então, se você se define como uma pessoa que tem fé em uma verdade absoluta, você parece ser retrógrado, né? Então, nós precisamos conhecer as características, né, do nosso tempo. Precisamos conhecer. E aí que está também, precisamos estar atentos aos sinais dos tempos, né, dentro do texto que nós lemos, o versículo em Mateus, né, 24, nós já vimos ali vários exemplos de sinais, né, que nós estamos nos últimos dias. Ninguém pode prever a vinda de Jesus, ele não nos dá esse direito. E eu acho lindo, né? Eu até falo isso nesse meu livro, Jesus entendendo o limite da humanidade. Quando os judeus perguntaram, é esse o tempo de restaurares o reino a Israel? Jesus disse, não vos compete saber. Então, eu não preciso estar fazendo contas, né, como alguns já fizeram, para determinar a chegada do Messias, né, o segundo advento. Nós cremos que Jesus virá. Agora precisamos estar atentos aos sinais, né? Quais são os sinais? Então, esses sinais, hoje, como a epidemia, que nós ainda estamos com ela, né, a Covid, trouxe para nós a fragilidade humana e abalou a segurança até dos cientistas. Então, Cristo está às portas. Lembrando que o apóstolo São Paulo diz que nós estamos vivendo nos últimos dias. Quando a palavra diz últimos dias, está lembrando o tempo do fim que começou, né, com a vinda do reino de Deus, né? Jesus pregou, o reino de Deus chegou, mas ainda não. Essa tensão do já e ainda não. Ainda não, porque nós estamos aguardando o estabelecimento concreto da vinda de Jesus. O estabelecimento do reino visível. Mas nós já estamos no reino. Então, é para lembrar que nós estamos no sim e ainda não. Vamos, então, lembrar outro desafio. O crescimento da igreja brasileira, ele tem trazido para nós algumas questões que é necessário a gente refletir, né? Por exemplo, a igreja tem crescido, graças a Deus, mas há muitas formas de espiritualidade dentro da igreja e na sociedade que a gente precisa estar atento. Então, não é porque se prega o evangelho dizendo o que está escrito, né, que a gente pode aceitar como uma mensagem plenamente bíblica. Então, há essa espiritualidade mesclada com autoestima. Então, eu quero um evangelho que me faça sentir bem, né? Como a teologia da prosperidade. Então, eu quero um evangelho que me dê poder aquisitivo, não é isso? Então, quando falamos aqui dessa essa espiritualidade revestida, né, de certas expressões culturais que a gente chama de sincretismo e tantas misturas, né, que muitas vezes a gente vê, né, dentro do próprio evangelho. Então, o sincretismo religioso, o sincretismo cultural, o misticismo. Gente, quantas vezes, né, nós encontramos pessoas buscando experiências místicas fora da realidade
da consciência cristã. Então, vamos estar atentos aos desafios, né, que nós vivemos dentro desse século. Mesmo um evangelho pregado, mas não totalmente bíblico. Mas como a igreja pode cumprir a missão? Então vamos ver aqui a obediência à missão. Então nós devemos cumprir a missão de Deus, né, através da vida e da obra de Jesus. Aí eu digo assim, eu gosto muito dessa frase de C.S. Lewis: o evangelho é puro e simples, é simples assim. Então por que simples assim? A gente vai cumprir a missão testemunhando de Jesus, não é? Não tem mistério não. Então você é sal da terra, como Jesus disse, vós sois o sal da terra. Então você vai salgar onde você estiver, você vai fazer diferença, você vai impedir que a corrupção domine, você vai impedir que a maldade prevaleça, né? Você vai impedir que o maligno se manifeste, porque você preserva contra o mal, você preserva a terra, você preserva a sociedade. E você é luz. Então, se você é luz, você vai brilhar. Então, a nossa vida, ela tem que corresponder à nossa fé. Nosso problema maior é esse: a gente não corresponde à vida com a fé que a gente declara. Por isso, é necessário testemunhar, né? Santificai a Cristo no vosso coração, porque se você for sal e luz, as pessoas vão perguntar por que é que você é diferente. Porque o seu modo de pensar é diferente. Porque seus valores não são os mesmos, né? Agora a gente tem que andar com os valores do reino de Deus para fazer a diferença. Então as pessoas vão perguntar: por que você é diferente? Então o apóstolo São Pedro tem isso em mente. Então santifique, viva a sua vida em Cristo e por Cristo, e você vai dar oportunidade das pessoas e quererem saber a razão por que você é diferente. Então, qual é a esperança que há em vós? Testemunhar é viver uma cosmovisão bíblica, não se conformar com o mundo, não permitir que os valores dessa sociedade possam prevalecer na nossa vida. E aí vem Atos 1 e 8, né, meus irmãos? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas entre todas as nações. Testemunhas. Veja bem, para viver essa vida contrária, porque o evangelho é uma contracultura. Então você vai viver um evangelho que diferencia-se dos valores, dos princípios, das ideologias dessa sociedade. Precisa do revestimento do poder, porque não dá para fazer sozinhos. Nós não temos capacidade de viver o evangelho puro e genuíno se não for pela agência do Espírito Santo em nós. Por isso, recebereis poder. Aí você vai ser testemunha. Jerusalém. Tem pessoas que dizem assim: não, eu vou pregar o evangelho aqui mesmo, né? Eu vou ficar na minha cidade. Se Deus te chamou para continuar pregando o evangelho dentro da sua cidade, louvado seja Deus, você vai ficar dentro da cidade. Mas há aqueles que o Senhor está chamando para ir um pouquinho mais. Vamos para a nossa Judeia, toda a nação brasileira, não é? Tantos desafios missionários no sertão nordestino, com os indígenas, né? Com os imigrantes, que é uma grande oportunidade que temos hoje. Então, mas há aqueles que Deus chama para ir um pouquinho mais além. Samaria. Então, Samaria a gente interpreta como uma cultura aproximada,
né, porque era aproximada, eram judeus mesclados, misturados, né, com outros povos. Então, a América Latina, ou países, né, de cultura similar, ou diferenciada, mas não tanto. Então, Samaria e uma cultura muito distante até os confins da terra. Meus irmãos, o que nós estamos lembrando com essas 4 definições da missão que Jesus dá na sua expansão, definições na expansão, né, é que nós precisamos lembrar que o evangelho não pode ficar só na cidade. Tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Não, eu vou ficar aqui mesmo. E tem pastores que não têm a abertura para olhar para os campos, como Jesus disse, olhe, levanta os olhos e veja os campos que já estão brancos para a ceifa. Então não pode ficar só olhando para a sua cidade. Então precisamos avançar até os confins da terra. E para isso nós precisamos entender qual o desafio de Deus, qual o propósito de Deus para a nossa vida. Agora começa em Jerusalém. Não é verdade? Eu gosto de uma frase de Ronaldo Lidório. Ele diz assim: se você não atravessou a rua para pregar o evangelho ao seu vizinho, como é que você vai atravessar os mares? Então tem que começar aqui. Deus quer começar quer lhe usar a partir, né, da sua cultura, onde você está. Vamos então dar o testemunho. Mas também nós precisamos proclamar o evangelho de forma clara, de forma que as pessoas entendam que não há outra alternativa. Será que a gente tem consciência mesmo disso? Não há outra alternativa. Ou você entende que o evangelho é o único meio, né, de viver feliz. Aí eu vou perguntar a você, será que a gente crê mesmo que é o evangelho o único meio de ser feliz? Porque se a gente crê nisso, a gente vai querer dizer para as pessoas, eu quero ver você feliz. E o único meio é o evangelho. Então vamos proclamar. Essa proclamação não significa apenas, né, aquela mensagem do púlpito. O que é que eu quero dizer? Há pessoas que dizem, eu não tenho dom de pregar. Então não é para mim, missões não é para mim. Meu querido, proclamar também significa anunciar. Jesus disse para Maria, vai e anuncia aos meus irmãos. Vai e anuncia. Então, você pode anunciar numa conversa, né, com a pessoa que está ao seu lado, no ônibus, no trem, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu colega na escola. E é lindo ver, né, como o Senhor usa, né, Filipe. Filipe obedece o Espírito Santo, né, vai para o deserto. Fazer o que no deserto? E o Espírito Santo guiou Filipe, e ele se aproxima daquela carruagem, vocês conhecem a história. E o eunuco está lendo Isaías 56, né? Então, 53. Então, ele está lendo o evangelho, ele está lendo o texto. E ele chega, entende o que leis. Olha que coisa gloriosa. Tanta gente hoje que tem Bíblia no celular. Um dia eu estava passando assim, né, numa calçada, e um homem sentado, né, e o celular do lado dele. Eu disse assim, o senhor sabe que o senhor pode ter sua Bíblia, uma Bíblia no seu celular? Então, põe a Bíblia no seu celular para o senhor ler. Gente, com uma palavrinha dessa, eu fui conversando com aquele homem. Então, a gente precisa anunciar. E depois, está entendendo o que lê? O que leu? O que é isso, gente? Proclamar esse evangelho. Não podemos perder tempo. Através da ação cristã, né? O que nós chamamos de ação cristã? Uma missão que não se resume apenas, né, na proclamação. Nós temos uma missão que se concretiza em ações.
ações sociais. Como diz o texto, Jesus andou por todo o mundo, fazendo o bem. O Evangelho, ele é integral. Quando eu digo que é integral, eu estou dizendo que o Evangelho alcança o homem no seu todo. Não é isso que a gente crê? Né? A frase é célebre de Lausanne, né? Que foi a partir de Lausanne, em 1974, o congresso que se tornou um movimento que despertou a igreja para a ação social. Então a frase é: o Evangelho todo, Gênesis, Apocalipse, para o homem todo, corpo, alma e espírito, e para todos os homens. É isso que nós precisamos tomar como missão. Eu quero o Evangelho. Através de mim, ele vai ser proclamado em todo o mundo, para o homem todo e para todos os homens. Não é? Ele vai ser anunciado através de palavras, mas também através de ações. Então, o que é que nós podemos fazer nas comunidades para que o Evangelho possa ser acreditado? Né? Não apenas, eu gosto de dizer isso, irmãos, não apenas como um passaporte, sabe? Passaporte que você recebe para ir para a eternidade. O Evangelho não é um passaporte para a eternidade. O Evangelho é o poder de Deus transformando a vida aqui e nos conduzindo para viver a plenitude da vida de Deus aqui e na eternidade. E é esse Evangelho, né, que nós precisamos proclamar. Então, a luz vai brilhar. E aí, todos nós conhecemos esse versículo, não é? A luz vai brilhar e os homens verão as nossas boas obras. Você partilha o pão, você acolhe o necessitado, você sente a dor do perdido, você está atento à criança em situação de rua, aos drogados. Meu querido irmão, não podemos estar alheio à situação dos povos, das pessoas que são carentes, não apenas carentes espiritualmente, mas também carentes socialmente, né? Carentes da partilha do seu pão. E esse Evangelho é pleno. Porque ele é pleno? Porque ele quer alcançar a sua vida em todas as dimensões. Deus quer que você seja um homem pleno, emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, espiritualmente. Não existe um Evangelho que seja a bênção salvadora na sua vida, mas lhe deixa você em falta em alguma questão. Não, o Evangelho é pleno. Se essa é a verdade que a gente crê, a gente precisa que ela seja oferecida a todos os povos da terra. Porque Deus não tem predileto, não. Ele deu a você e Ele quer dar a outros. O Evangelho chegou aqui porque os americanos vieram. Esse lugar aqui existe porque os missionários compraram. Então, eles cumpriram a missão. Agora é nossa vez. Não estou dizendo que já passou a vez deles. Alguns missiólogos gostam de dizer assim: agora é nossa vez, passou a vez. Não, eu creio que continua sendo, porque tem muitas missões na América do Norte, na Europa, que ainda estão trabalhando, mas o avanço do Evangelho no Brasil, da década de 60 para cá, nos responsabiliza. Agora é a nossa vez. Eu estava no Comiban, em São Paulo, em 1987, né? Faz um tempinho. Mas eu ouvi, pela primeira vez, o movimento missionário brasileiro estava começando, né? E eu ouvi essa declaração de Louis Bush. Ele disse: até hoje o Brasil tem sido receptor de missionários, mas o Brasil agora é um celeiro de missões para o mundo. Então, irmão, não perca
a oportunidade, se engaje na missão de Deus. É essa a nossa vez, porque o Evangelho se expandiu dentro da nossa nação. O Espírito Santo é um espírito missionário. Quando a igreja cresce, Deus levanta vocacionados, Deus levanta a igreja para cumprir a sua missão. E aí eu quero pensar, né, com você. Você já tem consciência da sua vocação? Você tem consciência? O propósito de Deus para você cumprir sua vocação é muito específico. A gente precisa buscar, né? Eu falo muito de vocação nas minhas aulas, porque eu creio que todos somos vocacionados. Agora, nós precisamos saber qual o propósito de Deus para que você cumpra a sua missão. Aí é aquele tratar interior, sabe? O Espírito Santo te falando aqui dentro. A gente crê que o Espírito Santo fala. Aí a gente diz, ó, Deus falou comigo. Né? Eu tinha 15 anos quando Deus me chamou para o ministério. Eu tinha consciência que era a vontade dele. O que ele ia fazer, claro que eu não posso deslumbrar. Ninguém pode deslumbrar de uma hora para outra, não é? Os horizontes vão se abrindo. À proporção que você vai caminhando. Põe o pé, né? Senhor, eu quero as nações por herança. Põe o pé, não é verdade? E o Espírito Santo vai direcionando. Agora, esteja atento, eu gosto de dizer isso, esteja atento às sinalizações de Deus na sua vida. O cristão tem o Espírito Santo para perceber, discernir as sinalizações. Como é que Deus está aqui te guiando? Esse curso chegou à Feira de Santana e eu estou aqui, é uma sinalização, Deus quer alguma coisa comigo. Vocês não acham? A gente tem que discernir. Não fique alheio àquilo que lhe acontece, porque nossa vida, ela é dirigida pelo Espírito Santo. E nós precisamos ter olhos abertos, né, para ver o que é que Deus está falando ao meu coração. Né? Eu estou lembrando aqui, né, que às vezes eu quero trazer esse pensamento que a parte da missão, o propósito da missão é muito específico. Aí eu queria trazer aqui duas coisas, que a gente fala muito em missões, né? Os batistas são muito bons, né, na reflexão missiológica e na ação missionária. Então eu quero lembrar isso para você. Nós temos duas formas de se engajar na missão de Deus. Né? Três formas. Né? Você, todos sabem de cor e salteado, né? Você vai, é o ir, né? É contribuir e é orar. Existem outros, mas essas três aí são primordiais. Então, qual é o meu engajamento na missão de Deus? O que é que Deus está sinalizando para você? Você pode ser um intercessor, porque quem vai na linha de frente precisa da retaguarda. Quem vai fazer a retaguarda? Aí vem a missão de interceder. Você pode ser o mantenedor, porque aquele que vai deixar o emprego para poder seguir para o campo, ele vai precisar de recursos. Agora, o que acontece? Você vai junto. Essa percepção de que a missão é uma corporação é muito importante. É uma corporação. Você faz parte da missão daquele que vai em linha de frente. Né? Se Deus está te chamando, né, para deixar sua cultura, seu país, sua família, seu emprego, para ir, precisa do suporte, né? Precisa da intercessão. Então, é necessário entender qual é a proposta de Deus. Vamos ver rapidinho aqui. Já vimos, né? Já estou aqui. A missão é cumprida, né, através da intercessão. E eu gosto muito desse texto. Né? Ezequiel, a palavra diz assim: eu busquei um homem, que estivesse perante mim, no muro, perante mim, como um atalaia, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Olha o lamento de Deus. A ninguém achei. Porque Deus age no mundo quando a igreja ora. Aí alguns teólogos dizem, peraí, Duvalina, será que Deus não é soberano? Precisa orar para poder as coisas acontecer?
John Wesley tem essa frase: Deus nada faz senão em resposta à oração. O que é que ele está dizendo? Está dizendo que Deus não é soberano para fazer? Não, meu irmão. Está dizendo que Deus deu à igreja a missão de fazer. E quando você ora, a vontade de Deus prevalece. Mas é a sua oração que traz a vontade de Deus. Foi isso que ele ensinou na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus vai imperar. Vamos então cumprir a missão de Deus de joelhos. Quando você se ajoelha a favor das nações, creia que Deus estará operando. Eu vou dar um exemplozinho rápido aqui para a gente confirmar, né, como é que Deus vai mudar sistemas pela oração. Parece uma coisa absurda. Porém, nós vimos na história, né, alguns aqui, outros, a geração jovem pode não ter visto, mas sabe. A história nos conta que os países da cortina de ferro, ou chamado, né, toda a União Soviética, os países comunistas, ateístas, se renderam à oração. Como é que você disse rendeu à oração do Valino? A missão Portas Abertas levantou 7 anos. 7 anos de oração. E nós vimos a União Soviética se dissolver. E nós vimos o Muro de Berlim caindo. E nós vimos que China, quando Mao Tse-tung entrou em 1948, tinha 1 milhão de cristãos. Muitos mortos, muitos foram perseguidos e presos. Hoje não é 1 milhão não, 80 milhões. Nós vemos a oração funcionar. A história diz. Porque é a igreja que reina na terra, gente. Não é, a gente não cantou aqui, o rei das nações? Quem reina? Quem reina na terra? O Senhor. Como é que o Senhor reina? Através da igreja. A igreja é a expressão do reino de Deus na terra. Tão claro assim. Então vamos nos engajar na missão de Deus? Mais um rapidinho, né? A contribuição sistemática. Né? Quando a gente diz sistemática, a gente está dizendo assim: eu quero participar da missão de Deus. Eu não vou, mas eu quero ir através de quem vai. É assim que tem que ser a percepção. Eu vou através de quem vai. Eu acho fantástico aquele texto. Dá uma lidinha em casa. Né? Samuel, quando, não é esse que está aqui não, é aquele episódio, né? Quando Davi vai lutar contra os amalequitas. E eles estavam numa jornada muito longa. E um grupo cansado não pôde continuar. Ficaram com a bagagem. E outro grupo seguiu com Davi. E eles conseguiram, a vitória foi total. Desbarataram o inimigo e trouxeram as famílias, né, que foram cativas, e trouxeram o despojo. Aí quando eles voltam, alguns daquele grupo disseram: olha, esses daqui não foram para a guerra, não estavam no fronte da batalha, não arriscaram a vida como a gente, então eles não vão receber despojo, não. Olha a natureza humana, né? Como é que a gente é. Aí Davi, meus irmãos, ele diz: a parte de quem vai é a mesma de quem fica. Partes iguais. Você não dá glória a Deus, não dá vontade de dar uma glória a Deus, não? Gente, glória a Deus. O despojo quer dizer, olha, meu irmão, no dia final, o galardão não vai ser dado só para o missionário que foi lá para a Índia, para a África, para a Etiópia. Não vai ser só para ele, não. Vai ser para você que tirou sua oferta, vai ser para você que orou e que possibilitou a chegada dele lá. Partes iguais, porque o nosso Deus é um juiz justo. E, mais uma vez, missões é o trabalho de um exército. Paulo não fala, né, que nós somos soldados de Cristo, alistados para essa guerra. Glória a Deus, você é um
soldado dessa guerra. Então vamos lutar. A luta não é para que a denominação alcance as nações. A denominação vai, mas em primeiro lugar, não é a denominação, é o reino de Deus. O reino de Deus chegou e ele precisa se expressar na terra. Você é súdito desse reino? Então vamos fazer o reino de Deus chegar a todas as nações. A gente diz amém. Vamos mesmo. Qual é a dimensão da missão? Nós temos aqui que é além das fronteiras geográficas, né? Já citei Atos 1:8, né? Que é as fronteiras, não é? das cidades, né? Do país, de uma cultura distante, de uma cultura mais próxima. Vamos avançar nas fronteiras, além das fronteiras. Mateus, já citamos também. Marcos prega o evangelho a toda criatura. Então vamos além das fronteiras geográficas e além das culturas. Então o evangelho, ele é poderoso, né, para influenciar, para modificar, transformar culturas. Transformar cultura não quer dizer que nós vamos mexer, trabalhar nos conceitos culturais do povo, naquilo que é expressão cultural que Deus deu para cada povo. A gente não vai modificar isso, não. As culturas são de Deus, não é? As expressões culturais, a multiplicidade das línguas, isso é obra de Deus. Mas o evangelho transforma aqueles pontos onde a cultura foi influenciada pela maldade do homem e pela malignidade. Aí o evangelho transforma, né? É maravilhoso, né? A gente vê que quando o evangelho chega, nós conhecemos testemunhos de muitos missionários que transformaram conceitos culturais que eram danosos. Por exemplo, Carey, quando ele chegou na Índia, a mulher viúva era enterrada junto com o marido. Era um costume. Esse costume foi transformado com a influência do Carey, não é? Pai das missões modernas. Então, gente, tem traços culturais em todas as culturas que são malignos, que são humanos. Aqui no Brasil a gente tem um trabalho belíssimo que foi feito por Damares, que hoje foi ministra, não é? O trabalho dela com os indígenas. Nasceu gêmeo, vai ser enterrado. Então, isso é maligno, é contra a vida, é contra Deus. O evangelho transforma as culturas. Então, vamos trabalhar, porque o evangelho é para todas as nações da terra. E o evangelho também vai além das fronteiras sociais. Então, eu falei um pouquinho antes, né, da expressão do evangelho de forma concreta, através de ações sociais. É isso aí. Vai atravessar. Lamentações é um choro. O profeta lamenta as crianças que são mortas, que são desprezadas, que estão na rua. O coração geme. Então o evangelho chega e tira da rua. Nós sabemos muitos trabalhos belíssimos, né, como o da Edneia, que trabalha no Morro Santa Marta. Então muita coisa acontecendo. E aí, para não esquecer, Isaías 61. Jesus, esse texto aqui é messiânico. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar, para curar, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, ultrapassa as fronteiras sociais. Qual o objetivo da missão? Vamos
citar bem rapidinho. Primeira coisa, para que a gente precisa se engajar na missão de Deus? Porque nós queremos ver as pessoas salvas, libertas, transformadas pelo Evangelho. Nova criatura é quem está em Cristo. Queremos ver as pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. Né? Salvação, eu gosto muito desse texto de Timóteo também. A palavra diz que nós devemos orar, porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que maravilha! Nosso Deus quer salvar a todos e eles precisam conhecer a verdade plenamente. E é essa nossa missão. Segundo, nós precisamos cumprir a missão para que Jesus venha. Já falamos isso no início, né? Mateus 24, 14. Então, o fim vem. Precisamos apressar. Esse texto eu não toquei, mas agora eu quero que você lembre. 1 de Pedro, a palavra diz, apressando a vinda de Jesus. Como é isso que a gente vai apressar? Eu vou para o texto, porque eu não estou citando ele de forma como deve ser citado, né? De forma tão clara. Então, 3:12, né? A palavra diz, o dia do Senhor vem, verso 10, o dia do Senhor vem, mas para vir, ele diz, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Quando você prega o Evangelho, você está apressando a vinda de Jesus. Liga esse texto com o texto de Mateus 24, 14, que a gente já chegou a essa conclusão. Então virá o fim. Então, meu amado, a missão vai apressar a vinda de Jesus. Então, a vinda de Jesus, vamos ver o terceiro objetivo. O terceiro, o estabelecimento do reino de Deus na terra. O reino de Deus será estabelecido, em Coríntios diz, e todos esses textos dizem, eu vou só lembrar, Apocalipse 5, o reino de Deus é chegado, no 5:9, vamos ver aqui, eu estou preocupada com a hora e não estou lembrando como devo os textos. O texto de Apocalipse 11:5. Não é 11:5, mas é... Obrigada. Mas eu queria o de... Só um minutinho, pronto. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Gente, nossa missão é trazer o reino de Deus. E o reino de Deus chegou, né? E a gente vai reinar para sempre. Então, lembra lá, chegou e ainda não, no sentido escatológico. Vamos concluir lembrando mais um pouquinho. Não. Qual é a sua parte na missão? Então, chegou a hora da gente responder. Qual é a sua parte? Você não pode estar fora da missão. Não é? A missão é nossa, porque ela foi dada à igreja, você é a igreja. Então, qual é a sua parte da missão? Como você pode se comprometer com a grande comissão? Querido, meu desejo é que cada um de nós possa se preparar para cumprir a missão de Deus. E uma das formas é você fazer o curso. E estar atento. Qual é o propósito de Deus para você? Qual é a sua parte na missão? Lembrando uma coisa, realização plena, estou dizendo plena, realização plena não é a profissão que dá, não é status social, não é dinheiro, não é casamento. Realização plena e absoluta só tem quem anda com Deus e cumpre a missão de Deus. Que Ele nos abençoe.